Isaías, capítulo de número 35, a partir do verso 1 diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí mesmo, nós vamos orar. Um minutinho, curva a sua cabeça. Eu não quero falar de mim, eu não tenho nada para falar, mas o Espírito de Deus tem. E Ele conhece cada um dos irmãos nessa noite. Eu acho que você não saiu da sua casa à toa. Você precisa ouvir a voz de Deus. E nessa noite, que o homem saia de cena, mas que Deus possa falar ao teu coração. Pai querido, nós te ofertamos essa noite em adoração. Entregamos a Ti a mensagem. Não deixa eu falar nada daquilo que vem de mim, daquilo que eu penso ou que eu acho, mas que o Teu Espírito venha falar através dos meus lábios. Eu te empresto as minhas faculdades mentais, eu te empresto meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, e te peço que no momento que abrir a boca e abrir a Tua palavra, nesse momento saia uma revelação profética para a vida dos Teus filhos. Tu sabes o que eles precisam ouvir, Tu sabes o que eles estão passando, Senhor. Então que o Espírito venha comunicar ao Espírito deles nesse momento, e que cada palavra seja como uma chama ardente, como um fogo que venha trazer grande resultado. Enquanto pregamos, manifesta-te para curar, para renovar, batizar com o Espírito Santo, Senhor. Essa noite é Tua, nós entregamos tudo em Tuas mãos, e assim te pedimos e já te damos a glória antecipada, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Eu queria falar de um tema nessa noite chamado Destinados para a Glória. E o que o profeta Isaías, ele profetizou como o futuro glorioso de Israel, Cristo Jesus já efetuou para mim e para você como um presente para a igreja. O que está destinado como futuro de Israel, hoje é uma realidade para a igreja. E através da obra da cruz, através da morte de Cristo, da sua morte vicária, através da sua ressurreição, da sua exaltação, Cristo pôde trazer isso para mim e para você como uma realidade. Quando Jesus entrou no templo, lá em Lucas, capítulo 3 em diante, começa a dizer que Jesus entra no templo. E as pessoas ficaram perplexas com aquela atitude de Jesus, porque no templo haviam três assentos. E um era para Moisés, o outro para Elias e o outro para o Messias. E Jesus se assenta exatamente no do Messias, naquele do meio. E abrindo a escritura no livro do profeta Isaías, ele abre e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Então somente um louco poderia fazer o que ele fez, ou um mentiroso, ou Deus realmente poderia ter dito as palavras que ele disse. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então ele estava dizendo exatamente que se cumpriu nele a lei, os profetas, tudo que foi dito a seu respeito, tudo que foi profetizado a seu respeito. Para você ter uma ideia, em Jesus Cristo se cumpriu literalmente no corpo de um homem 66 profecias. Ninguém poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E 270 ramificações, ou seja, tipos, sombras de pessoas que pareciam com ele.
o maior evento que poderia se cumprir na vida de um homem, porque Deus disse que faria e o fez. Então, Cristo, para trazer essa glória para mim e para você, ele teve que fazer legal o que ainda não era uma realidade para nós. Então, quando ele enviou o Espírito Santo, ele também nos deu a capacidade de tornar o seu evento real em nossas vidas. E como nós podemos introduzir o que é legal, aquilo que tem legalidade, naquilo que é real? Somente poderemos fazer isso através da fé. E às vezes nós temos muitos jargões a respeito de fé. A Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Eu tenho um ponto de contato que eu acho que fé é quando você toma uma atitude sem pensar. Aí alguém diz, mas como é que eu vou tomar uma atitude sem pensar? Se eu penso, é razão. Se eu raciocino, não é fé. Então eu tenho que acreditar naquilo que eu ouvi e tomar uma atitude e me lançar. Mas quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre fé, ele diz que fé não é algo em que nós cremos, mas fé é alguém que cremos. Aí já muda, ele diz assim que, em Gálatas 2:20, a vida que vivo hoje, vivo na fé do Filho de Deus. Então, a vida que ele tem está baseada ou está alicerçada na vida do Filho de Deus, a vida que ele tem na carne. Porque ele diz, porque Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele está dizendo que tudo que ele possui, aquilo que ele vive no natural, ele vive porque o sobrenatural habita na vida dele e tomou posse dele. Então, não na sua fé, mas na fé de Cristo. Ele disse, a vida que tenho agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Por que na fé do Filho de Deus? Porque a minha fé é fraca, a minha fé é oscilante, a minha fé pode mudar de acordo com as circunstâncias, mas a fé de Cristo não. A fé de Cristo é sólida, a fé de Cristo é perfeita. Então, ele estava embasado exatamente nessa fé. E ele está dizendo, a fé de Jesus é a minha fé. A fé que eu vivo é a fé de Jesus Cristo. E a fé de Jesus é uma fé completa. Assim, à luz dessa palavra, Jesus disse para nós, hoje se cumpriu esta escritura. E o que Israel via como um futuro, como já disse, nós temos em nossas vidas como um presente. Quero que você entenda essa primeira parte. Na igreja está o presente de Deus. Tem muita gente pensando no amanhã. Tem gente que está esperando reinar quando morrer. Esperando um céu que talvez não vá ser uma realidade na sua vida. E ela acha que vai reinar amanhã. E Romanos 5,17 fica perdido na Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Se nós reinaremos em vida, tem muita bênção para mim e para você hoje. Não é na eternidade. E nós temos que desfrutar disso hoje. Então, o que Israel via como um futuro, para nós é um presente. Por quê? Porque Deus trouxe legalmente para a igreja o propósito de governo através da obra de Cristo. Quando ele diz em João 14, versículo 12, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz, aquele que crê em mim, não fará somente as obras que eu faço, mas fará obras ainda maiores do que esta. Maiores, ele não disse quais eram as obras, ele apenas disse que eram maiores. E nós precisamos descobrir que tipo de obras são essas que ele nos chamou para fazer. Mas por que Jesus Cristo disse isso? Que aquele que crê nele não faria somente as obras que ele fazia, mas fazia obras maiores, faria obras maiores. Por quê? Porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve num corpo limitado. Jesus não poderia estar aqui nessa igreja e não poderia estar em outra igreja ao mesmo tempo. Ele estava totalmente limitado a um corpo físico, mas com a sua morte vicária, com a sua ressurreição, ele recebeu um corpo glorificado, um corpo diferente. Tanto é que em João capítulo 20, quando os apóstolos estão atormentados de medo, Jesus, que tem a chave de todas as portas, resolve não usar chave, e ele passa pela porta.
Ele passa pela porta e não usa a chave. E eu acredito que Tomé naquela hora deve ter se arrepiado todo. Os discípulos ficaram assustados. E ele diz: paz seja convosco. Agora Jesus não está mais num corpo limitado. Ele agora está num corpo glorificado. E ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora que coisa interessante. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra e não usou. Ele é assunto aos céus sem usar esse poder. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu faço, mas fará obras ainda maiores do que essa, porque o maior poder está na igreja hoje. Cristo não usou, ele deixou derramado sobre a minha e sobre a sua vida. E são coisas que nós desconhecemos, porque tudo que ele recebeu não usou, deixou para nós. Então hoje o poder da igreja é um poder muito maior do que aquele que habitava no corpo do Cristo limitado. Então hoje nós não estamos sob a unção do Cristo vivo, mas estamos sob a unção do Cristo ressurreto. A unção do Cristo ressurreto é impactante, é tremenda, é poderosa, transformadora e totalmente reveladora. Observe que ele só atravessou a porta depois que ressuscitou. Ele não atravessou ela antes. Então, todo governo, todo princípio de autoridade está sobre mim e está sobre você. E se nós não entendermos esse princípio de governo, nós não venceremos batalha alguma. Então, a igreja é o único instrumento que pode estabelecer, que pode empreender e que pode estender o reino de Deus na terra, que é o reino governante. Nós somos os mocinhos da história. A unção está conosco. Basta apenas ter certeza disso e sair por aí atirando em tudo quanto é demônio, em tudo quanto é problema. Davi sabia muito bem disso. Quando ele desce aquele arraial, todo mundo está com medo, mas Davi não está com medo. É questão ambiental. Aquele ambiente daquele povo era de 40 dias, ouvindo somente uma palavra: aquele que for mais forte, venha me encarar. 40 dias ouvindo a mesma história. E às vezes nós nos adaptamos às histórias que ouvimos e trememos diante dos gigantes. Davi não estava naquele clima. Davi estava num lugar diferente. Davi estava fazendo orações. Davi estava fazendo súplicas, escrevendo salmos, cantando para Deus. Ele estava com uma dimensão espiritual muito alta. E quando ele desce até ali, ele olhou para o gigante olhou para ele. E quem era o verdadeiro gigante? Davi. Davi era o verdadeiro gigante. Ele olha para ele e diz: quem é esse incircunciso que ousa afrontar os exércitos de Deus vivo? Hoje mesmo eu arrancarei a sua cabeça e darei para as aves. É uma questão ambiental. Se você estiver num ambiente espiritual, todo gigante para você fica minúsculo, tudo fica pequeno. É questão de ambiente. Quem anda com Deus entende as coisas de Deus e vê as coisas pelo lado melhor. Entenda isso. Então a igreja, ela tem esse poder para fazer. E quando Isaías, ele está falando a respeito dessa glória, ele não tem palavras para descrever a glória que está em mim, está em você. Existe uma glória sobreexcelente na nossa vida, algo que pode mudar não somente a nossa vida, mas a vida de quem encostar em nós. Tem essa diferença. Então Isaías não tem palavras, e como não tem palavras para descrever, ele se vale de 3 metáforas, de 3 alegorias para poder descrever a glória que está sobre a igreja. Vejamos aqui, Isaías capítulo 35, versículo 2, ele diz o seguinte: abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, diga: glória do Líbano. Então, o Líbano, irmãos, ele é representado por uma árvore. O que faz ser conhecido o local é aquilo que ele possui. Então, o Líbano é conhecido por uma árvore chamada cedro, cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, ele tem uma particularidade. O que ele dá de raiz para baixo, ele dá de comprimento para cima. Se aquela árvore tiver 20 metros de altura, ela também tem 20 metros de profundidade. O que isto quer dizer? Até hoje, se você passar pelas regiões montanhosas de Israel,
você encontrará cedros do Líbano que são árvores milenares, e elas suportam a geada, suportam o frio, suportam a tempestade, suportam os ventos, suportam o calor, suportam todo o tipo de agressão. Pode vir os ventos, ela vai entortar, mas não vai quebrar, porque ela é forte na sua raiz. A sua raiz está profundamente arraigada. E o que isso quer dizer, revelado para mim e para você? É que a glória que Deus colocou na nossa vida é uma glória tão tremenda, irmãos, que a nossa raiz vai lá no fundo e nós não conhecemos o tipo de alicerce que temos em nós. É uma coisa tão tremenda que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir as setas do maligno, pode vir a cavalaria do inferno, pode vir tudo contra mim e contra você, que nós não seremos destruídos, porque estamos fortemente enraizados no Senhor e buscando energia dos seus nutrientes. Não há como nos destruir, não há como acabar conosco. Alguém pensa que pode nos deter, mas toda vez que a gente se levanta, levanta mais forte. Então, o Líbano tem essa particularidade, por quê? Por causa da sua profundidade. Aqueles que estão em Cristo estão sólidos, estão firmes. A segunda coisa que nós vemos é que ele diz: a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo. Se o Líbano tem o cedro, o Carmelo tem o lírio. E o lírio é uma planta, uma flor que nasce, e nasce no meio da lama, nasce no meio dos pedregais. É uma coisa interessante como ela nasce, e não nasce na estação certa, nasce em qualquer tempo, nasce fora de tempo, mas nasce. E comparando a beleza do lírio com a beleza e a glória que vem de Deus, Jesus falou que nem Salomão se vestiu como um deles. A beleza dele é tão profunda e tão maravilhosa, a sua excelência, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um dele, porque Salomão tinha glória humana, mas Deus tem glória divina, e tudo aquilo que ele cria com uma resposta para a humanidade, para que nós possamos entender. Então, assim como o lírio, sou eu e você. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O que o Espírito está dizendo para mim e para você? Que não existe tempo certo. A gente pode florescer em qualquer época do ano, em qualquer lugar, no meio das pedras, no meio da lama, no meio da adversidade. Quem disse para você que é você ou sua capacidade, ou é o lugar? Não, é o que está em nós. Não é a nossa capacidade somente, mas é aquilo que está dentro de nós. Olhe para Maria, Deus olhou para a terra, para o planeta inteiro e procurou uma pessoa. Onde é que ele foi encontrar? Em Nazaré. Ele não encontrou no palácio de Herodes. Ele não encontrou uma pessoa rica, não encontrou uma pessoa da alta finesse, mas ele encontrou um coração aberto, num lugar muito simples. E a profecia até dizia que não vinha nada bom de Nazaré. Ou seja, Deus nasce, faz florescer nos lugares mais adversos, naquilo que ninguém pensa. Sabe por quê? Porque ele chama as coisas que não são, para confundir as que são. Chama as vis, as desprezíveis desse mundo, glorifica, põe da sua glória, faz acontecer. Quem disse para você que seus sonhos acabaram? Não, eles florescem no meio da pedra, eles florescem no meio da tormenta. Quem disse para você que você não chega? Chega sim, a glória que está em você é glória que vai gerar vida. Você chega. A terceira coisa que Isaías vê, para descrever a glória de Deus, ele diz: a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Se o Líbano tem o cedro, o Carmelo tem o lírio, Saron tem uma rosa. E essa rosa descreve e fala um pouco da particularidade de Jesus Cristo, Saron. E curiosamente, essa rosa também traz algo de lição para mim e para você. As mulheres que gostam muito de flores, né? Eu costumo dizer que os homens só dão flores para a mulher em duas épocas. Quando começa a namorar e quando ela morre. Quando ela morre, dá logo uma coroa. Toma uma coroa para você. Porque acaba o romance. Mas as flores, irmãos, quando você corta uma rosa da sua raiz, todo mundo sabe que a gente coloca na água, tenta fazer ela renascer, mas ela não dura 1, 2 dias, ela começa a murchar, perde a sua essência. Mas curiosamente, irmãos, a rosa de Saron, após 3 dias, pode ser replantada, porque ela porta consigo o poder da ressurreição.
É algo tão curioso, tão fascinante, que esta rosa porta consigo o poder da ressurreição. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Alguém deve ter dito para você, não vai dar mais certo. Alguém deve ter dito, esse gigante venceu você, acabou o seu ministério. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, acabou nada. Ele porta consigo o poder da ressurreição. E quem tem poder de ressurreição, ressurge a qualquer momento e a qualquer tempo. Irmão, pense numa coisa, o Espírito que está em mim e você, é o Espírito que ressuscitou a Cristo, é poderoso. A glória que está aqui, tem poder de ressurreição. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre nós. Então, quem disse para você que você está destruído? Quem disse para você que você está acabado? Não escute essa conversa. Hoje é conversa de ressurreição. Vão ressurgir sonhos, vão ressurgir projetos, vão ressurgir propósitos, vai ressurgir ministérios. Tem coisa nova para acontecer na sua vida hoje. Que coisa interessante, o poder da ressurreição está em nós. Diga assim, em mim, atua o poder da ressurreição, que chama as coisas que não são, como se já fossem. Deu para entender? O poder que está em nós, chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, às vezes, a gente fica pensando que a igreja não tem poder. Eu tenho uns alunos, e os alunos vieram para mim com aqueles DVD dos Illuminati. Illuminati para lá, Illuminati para cá. Falei, rapaz, não tenho tempo para ver isso não. Pastor, assista a esse, que isso aqui é tremendo. Aí eu falei, é tremendo, deve ser tremendo. Fiquei até tremendo. Sabe, nós temos um medo de encarar o anticristo. Um medo que o anticristo virá, um medo da bomba atômica, medo disso, medo daquilo. Parece que o mundo vive chafurdando no medo. Sabe, parece que esquecemos quem nós somos. Parece que esquecemos porque estamos aqui. Sabe, o anticristo tem que vir, está aqui na Bíblia, ele vem. Sabe onde é que ele vai parar? No lago de fogo. Satanás está escrito aqui também, mas Satanás parece um brinquedo na mão de Deus. Tem hora que ele joga para lá, tem hora que joga para cá. Quando está cansado ele prende, depois que cansou de prender ele solta. Depois que solta ele joga no lago de fogo, entendeu? Então parece brincadeira, porque Deus é Deus. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E sabe, irmãos, a igreja tem que perder esse medo. A igreja não é aquela noivinha de vestido branco, com um sapatinho dourado. A igreja não está aqui para fugir do anticristo. A igreja está aqui para pregar a Jesus Cristo, anunciar o poder de Jesus Cristo. A igreja não é uma mulher que sai correndo acuada pela porta dos fundos. A igreja entra pelas portas da frente. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é igreja, irmãos. Não estamos aqui para correr, para fugir. Deus não deixou uma noiva vestida de branco. Pega Efésios 5, você vai ler. Ele deixou um varão guerreiro, um varão conquistador. Há uma grande diferença entre uma noiva acuada e um varão conquistador. E nós vamos chegar nessa estatura perfeita de varão poderoso e de conquistador. Ela está posta aqui para ser um varão perfeito. Nos versículos 3 e 4, vamos adiante, diz assim, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. E o verso 4 diz, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temai, eis que vosso Deus virá. Diga, dizei. Esses versículos posteriores, eles vão falar acerca de uma maior graça que nós vamos receber de Deus, para anunciar uma nova perspectiva e nos fortalecer em momentos de fraqueza. Você já descobriu a glória que está sobre você. Agora você precisa saber como vencer nos momentos de fraqueza. Então, a primeira coisa que ele diz aqui é, dizei, abre a boca e diga. O que é que o profeta está dizendo? Quando você conhece o que está sobre você, você deve profetizar. Dizei, profetizar sobre a sua vida, é manter a confissão de fé sobre o que Jesus disse.
O nosso maior problema, irmãos, é que nós cantamos bem, oramos bem e falamos mal. Nós esquecemos de profetizar. E Paulo disse assim: criei, por isso falei. Então, nas horas de dificuldade, o que nós vamos falar é o que vai determinar o que nós cremos. Porque se você não acredita na sua vitória, você já está dizendo para você que você perdeu. Quando aquele povo estava lá no deserto, eles disseram com a própria boca: a quem dera que morrêssemos aqui no deserto. Josué e Caleb disseram: não, subamos animosamente e possuamos a terra, e o Senhor se agradará de nós. Olha que diferença de gente. Aí Deus disse assim: Moisés, escreve, Josué e Caleb vão entrar na terra, porque tem um outro espírito. E tem gente com outro espírito. E é uma verdade. Então, Isaías registra o termo dizer. Você vai falar o que você vê, não o que sente, mas o que você crê. Ele diz: crie, por isso falei. Porque o que eu creio, diga assim, porque eu creio que sou aquilo que Deus disse que eu sou. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é ou não é? Pergunta para o teu irmão: o que é que você pensa que é? Perdedor ou vencedor? Está na bênção ou na perdição? Então ergue a tua cabeça. Diga para ele: ergue a tua cabeça. O Espírito de Deus está na tua vida. Então, irmãos, nossa profissão de fé tem a ver com aquilo que nós declaramos. O termo que Isaías está usando aqui, dizei, é a palavra homologueu. Diga assim: homologueu. É homo, mas logos quer dizer palavra. Homo quer dizer igual e logos quer dizer palavra. Ou seja, falar a mesma palavra, dizer o que Deus disse. Se Deus diz vida, aí a gente morte. Deus diz: você vai vencer. Eu não sei, será que eu chego lá? Então, às vezes, nós esquecemos o que Deus falou na hora que Ele falou. Você quer ver uma coisa super importante? Quando dá a segunda tempestade, lá no livro de Mateus, Jesus diz assim: passemos para outra banda. E Ele começa a trabalhar com o povo, começa a falar com o povo, vai administrando o tempo, e os discípulos entram no barco. A Bíblia nos mostra que eram aproximadamente 9 horas da manhã, quando Jesus dá essa palavra e diz: passemos para outra banda. Só que já havia uma tempestade primeira, Jesus parece estar dormindo, é despertado por eles. Tem hora que Jesus parece que está dormindo mesmo, né? A gente fica gritando: Jesus, estou morrendo. Jesus, o que foi? Aí diz para o vento: acalma-te, diz para o mar: fica quieto. Muito fácil para ele, né? Jesus é Jesus. Para a gente é que é difícil. E agora, na segunda tempestade, Ele manda eles irem. E tem hora que Jesus bota a gente em cada furada, irmão. Tem hora que Jesus manda a gente ir para o inferno. É uma coisa terrível. Você que tem unção, se prepare. Se prepare, porque Davi recebeu unção e não foi reinar, foi cuidar de ovelha. Logo depois, sabe o que ele foi fazer? Matar um gigante. Logo depois ele vai para o palácio, mas não vai sentar no trono, vai tocar. Depois que ele toca, ele vira capitão de exército, depois vira maluco. Sai babando e entra dentro de uma caverna. Isso é unção. Unção tem que trabalhar. A unção nos leva onde não queremos ir, nos faz dizer o que não queremos dizer e nos faz ser aquilo que nunca pensamos que seremos. Isso é unção. Aí todo mundo quer unção, né? Não anda unção, não é assim não. Unção trabalha. E aí Jesus diz assim: ó, passemos para outra banda. E esqueceu deles, 9 horas da manhã. Aí ele começa a falar com o povo. Daqui a pouco ele quer orar, vai para o monte, vai orar. E o tempo passa, a tarde passa, e diz que chegou a tarde. Quando chega a tarde, Jesus resolve ficar mais um pouco orando, gostou da oração. E nisso, do outro lado, no meio do mar, estão eles atormentados pelos ventos. E foi Jesus que mandou. Olha que coisa interessante, Jesus ficou do outro lado, não foi com eles. Tem hora que Jesus manda e não vai. A gente anda sem Jesus na missão. E Jesus quer testar, quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa. E está lá do outro lado. E de repente, por volta de 2 da manhã, irmãos, a ordem saiu 9.
2h da manhã, eles estão lá no meio daquela turbulência. A palavra usada, a palavra grega usada para aquela tempestade é a palavra grega chamada seismos, que é traduzida para o português é sismos, de onde vem a ciência chamada sismologia, que é a ciência que estuda os abalos de terra e de mar. Então você dá para entender que tempestade era aquela. Era um terremoto misturado com maremoto. E aqueles camaradas estão malucos, né? Atormentados por aquelas ondas. E nisso quem vem chegando 2 da manhã, passeando sobre as águas, como se nada tivesse acontecendo? Jesus. E Jesus ainda faz uma coisa engraçada, irmão. Ele olha para dentro dele e diz assim: sou eu, não tem mais. Eles estão morrendo. E ele: sou eu, não tem mais. Irmãos, é fácil demais para ele. Para nós que estamos na prova é difícil. Na hora que você está na turbulência é difícil. A ideia que eu tenho é que Jesus parecia que estava dentro de um caveirão. Dentro do caveirão dando tiro para tudo quanto é lado. E a gente no meio do tiroteio. E ele de dentro do caveirão: não tema, eu estou aqui. É muito fácil. E Jesus vem andando sobre as águas se sujeitam, né? Majestade, pode passar. Viraram uma passarela para ele desfilar. E o que é que ele esperava? Uma reação. Ele esperava que alguém entendesse que há um potencial dentro de cada um de nós. E que nos momentos de turbulência na vida, esse potencial tem que sair. Tem que se fazer vida. E naquele momento, Pedro está do outro lado e diz... Todo mundo diz: é um fantasma, e Pedro entende que não é um fantasma, e diz: Senhor, é tu? Ele diz: sou. Ele diz: então ordena que eu vá. Ele disse: vem. E ele foi. E começou a andar sobre as águas. E ninguém teve a experiência que Pedro teve até o dia de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro ousou sair do barco. Se você ficar no barco, você vai ficar vendo fantasma. Mas se você der um passo no meio da tempestade, você vai andar na mesma linha espiritual e tênue que Jesus andou. E é isso que ele quer. Ele provoca a tempestade para que nós possamos entrar na sua dimensão. E tem uma coisa, o texto não diz que ele acalmou a tempestade. Pedro andou pela tempestade e é possível caminhar na tempestade. Ei, notícia boa para você: dá para andar na tempestade, dá para andar no nível espiritual alto. Tempestade não vai te destruir, não. Entenda isso. Agora, preste atenção numa coisa. O que Jesus disse quando saiu? Passemos para outra banda. Quando ele disse passemos, ele não se incluiu. Só que na hora da tempestade todo mundo esqueceu. E nós sempre esquecemos na hora da luta o que Jesus disse no princípio. Diga aí para o seu irmão: nunca duvide na noite o que Jesus falou de dia. Se ele disse passemos, é porque ele estaria lá. E lá do outro lado, o que havia? Uma nova dimensão espiritual. Estava lá o gadareno, uma nova dimensão. Então o que tem do outro lado da tempestade? Uma nova dimensão de vida para você. Você está na tempestade, esse é o seu gigante, mas Deus tem uma nova dimensão para realizar na tua vida. Entenda isso. Então quando o profeta Isaías fala, dizei, é que você tem que afirmar exatamente aquilo que você ouviu de Deus. Então nós estamos fundamentados na vida ressuscitada, que é o poder de Deus. E o que é que ele disse? Temos que assumir nossa posição. Olha que coisa séria. A situação jamais pode afetar nossa posição. Quando Satanás olha para mim e para você, diga assim: ele tem que levantar a cabeça. E por quê? Porque nós estávamos no reino das trevas. E o Senhor, por seu grande amor, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz e nos colocou assentados, olha que legal, juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então nós estamos em cima. Então a situação não pode afetar nossa posição. Temos que entender que o que Deus disse é o que Deus disse. Salmo 112, 7 diz que aquele que teme ao Senhor não temerá maus rumores. A notícia pode estar se espalhando por tudo quanto é lugar. Deus não tem compromisso com moeda, Deus não tem compromisso com nada aí fora. Deus tem compromisso comigo e com você. É por isso que Ele colocou o Espírito dEle em nós, para que nós possamos viver a vida que Ele viveu. Então nós temos um tipo de vida totalmente diferente. Ele diz, dizei. Então,
Quando você fala, você profetiza. E quando você diz o que Deus disse, as coisas acontecem. Olha aqui para mim, só por um minuto. Ezequiel chegou num vale de ossos secos. Diga ossos. Diga ossos mutilados, ressequidos, sequíssimos. Aquilo depois foi revelado que era a condição de vida de Israel. Mas o vale era de ossos. E Ezequiel está do lado de cá. E Deus, irmãos, é interessante que Deus toma ele em espírito. E a Bíblia nos diz uma coisa que eu quero contradizê-la nesse momento de forma prática apenas, para entendermos, não contradizendo a própria palavra, não, só para a gente entender isso. A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne, ou seja, quem está no Espírito não sente a carne, ele domina a carne. Mas eu vou te mostrar uma coisa, Ezequiel chega e é levado e transportado a um vale de ossos em espírito. Ele está em espírito. Aí Deus leva ele para aquela situação, ele vê aqueles ossos mutilados, aquela farofa de ossos, não dá para montar. Aquilo é um quebra-cabeça que não tinha como montar. E Deus olha para ele e diz assim, filho do homem. Ele diz, sim, Senhor. Poderão esses ossos ter vida? Ele estava no espírito, aí ele devolve na carne e diz, tu sabe, quero nem me meter nisso. Tu que sabe. Aí ele diz, ah é? Então tá bom, então profetiza. Profetiza e diz a esses ossos. Sabe o que Deus está dizendo? Abre a tua boca, o poder de transformação está dentro da tua boca. Enquanto você olhar para os ossos e não dizer nada, não vai acontecer nada. Mas quando você abrir a boca e começar a profetizar, os ossos criarão vida. Vai ser tudo rejuntado, voltar ao mesmo lugar. Então nós temos que abrir a boca e profetizar. Dizer. É essa a tônica da ideia. E quando você profetiza, o que acontece com essa declaração profética? Alguns benefícios nos são acrescentados. Primeiro, verso 5. Uma nova visão nos é dada. Então os olhos dos cegos serão abertos. Então, irmãos, é uma lei de causa e efeito. É a consequência do que eu digo. Então, ele nos fala, nos faz ver a situação. Só que nós vemos, pelos olhos da fé, a solução. Precisamos olhar para o mundo espiritual. É uma questão de visão. Myles Munroe, ele disse o seguinte, o maior dom que Deus dá a um ser humano não são os olhos, é a visão. Porque nós temos olhos e muitas vezes não vemos. Então nós precisamos ver o que está além da lente ocular. Existe um mundo totalmente diferente e é o mundo que nós penetramos e precisamos ver porque ele está todo ao nosso favor. Você quer ver um exemplo? Segundo Reis capítulo 6, diz que o servo de Eliseu chegou e viu aqueles exércitos cercando tudo. E o profeta estava dormindo. Ele acorda o profeta e diz, mestre, nós estamos cercados. Estamos cercados, os exércitos assírios estão aí, vão nos destruir. E o profeta diz para ele, calma, o que está conosco é muito maior do que aquilo que está com eles. E ele faz uma oração e diz assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Com os olhos naturais ele viu o exército inimigo. Mas quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu que havia um exército muito maior. E era o exército de Deus, que pelejava ao favor do povo de Deus. Então existe algo além das lentes oculares. Por exemplo, Jeroboão pecou, mas pecou descaradamente. E ele queria uma voz profética. E disse assim, olha, vai até o profeta, mulher, e se disfarça. O profeta já era cego. Isso é coisa de Bíblia, né? Como é que a mulher vai se disfarçar para um profeta cego? Só que o profeta era cego, a mulher está do lado de fora da porta. Quando ela bate na porta, Deus empresta os olhos para o profeta. E o profeta abre a boca e diz, entra, mulher de Jeroboão. É uma questão de visão. A visão vai te levar aonde você achar que a visão te leva. A visão é conectada à alma, então nós precisamos entender isso. Então, quando você profetizar, os seus olhos se abrirão.
E qual é a consequência de você ver as coisas espirituais? É muito simples, você não vai precisar ficar andando atrás de profeta. Não vai precisar na casa do irmão Manel, da irmã Antônia, e dizer assim, profetiza para mim. Tem irmão que já vem com a cabeça assim, ó. Para o outro botar a mão na cabeça dele e entregar. Eu fui no monte, estava orando no monte outro dia, e tinha uma irmã, tudo que era vaso, ela passava assim. Quando ela veio na minha direção, eu dei uma volta, assim, saí por trás da árvore. Falei, vou por aqui não. Mas porque a pessoa quer ser guiada por profecia. Então, quando Deus abrir os teus olhos, Ele vai falar diretamente com você, cara a cara, boca a boca, face a face, visões, sonhos, revelações. Você vai abrir a palavra, você vai ter direcionamento na vida. Ninguém vai ter que dizer para você, vai por ali, vai por aqui. Não precisamos mais de nuvem, coluna de fogo, não precisamos mais disso não. Temos o Espírito de Deus, e Jesus disse, Ele vos revelará o que há de vir. Vai nos revelar o que há de vir, irmãos. Você já pensou nisso? Que o Espírito que está em você pode dizer o que vai acontecer contigo amanhã? É uma questão de entender isso. Depois, verso 6. Os olhos se abrirão, os ouvidos se abrirão, você entenderá. E logo em seguida, verso 6. E a língua dos mudos cantará. Diga, uma nova visão, uma audição clara e uma confissão jubilosa. Diga, confissão jubilosa. Sabe o que Deus está dizendo? Vai mudar nosso diálogo. Vai abrir nossos olhos, vai abrir nossos ouvidos e vai soltar a nossa língua. Aquele grito, sabe, de vitória que estava preso. Que todo mundo ria de você. Você vai cantar, você vai sorrir. Você vai ter uma língua jubilosa. Vai mudar o seu discurso. Aquele discurso que era de espera, que era de derrota, agora vai se tornar um discurso de vitória, que vai alegrar outras pessoas. Diga aí para o seu irmão, você vai ter um discurso de vitória. O Espírito de Deus, diga, vai mudar o seu vocabulário. Vamos falar a linguagem de Deus, irmãos. Deus vai falar conosco, nós vamos falar com Ele. Vai ser uma língua jubilosa. Verso de número 7. Então, o que vai acontecer? Os olhos abertos, os ouvidos abertos, a língua gritando, falando coisas jubilosas. Vai haver uma mudança no nosso status. Verso de número 7 diz, então, a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. O que o profeta está dizendo? Que é uma sequência de coisas. Nós vamos praticando, depois o lugar seco vai se transformar em lagos. O rio de Deus vai fluir na nossa vida. Aquela secura espiritual vai acabar. Nós vamos transbordar de felicidade, de alegria. Os períodos desérticos cessarão. Acabará a provação. A luta vai te deixar. A alegria voltará. Você poderá cantar, poderá pular. E você vai dizer como aquele povo que voltou do cativeiro. A nossa boca se encheu de riso. Sabe, é muito bom, irmão, quando a prova acaba. Pena que começa outra, mas é muito bom quando a prova acaba. Aleluia! Diga aí para o seu irmão, o panorama vai mudar. Deus vai fazer algo diferente. Fala para ele aí. É profetizar, você está profetizando. Confessa aí para ele. Irmãos, no Salmo 84:5 diz, bem-aventurado o homem que Deus revela os seus propósitos. Ele é abençoado porque o coração dele tem entendimento e ele tem os passos guiados por Deus. Mas no versículo 6 diz o seguinte, que ele enfrenta o vale de lágrimas e passando, o transforma. Diga, vale de lágrimas. Fala aí para o seu irmão, você não está excluído do vale de lágrimas. Diga, todos nós passaremos. Agora dá uma notícia boa, diga para ele, mas tem uma notícia boa para você. Você vai passar, vai transformá-lo. Ele não vai ficar do mesmo jeito. É aqui que está o segredo, diz, e passando, o transforma. Ou seja, Deus não nos livra do sofrimento, de modo algum,
mas ele nos ajuda a transformar as coisas. Outro dia eu estava falando aqui com o pastor Décio, eu disse, eu estou escrevendo uma revista sobre Davi, sucesso e fracasso. E eu fiquei pensando naquele momento que ele chegou naquela caverna, a caverna de Adulão. Naquele dia ele perdeu tudo, irmãos. Imagina um homem que tem unção, tem uma promessa de Deus, vai parar numa caverna. Perdeu a mulher, perdeu o amigo Jonatas, perdeu o amigo Saul, apesar de tudo, ele gostava de Saul, perdeu o palácio, perdeu o seu cargo, que era chefe dos exércitos, e ainda foi atrás de Samuel, não pôde falar mais de Samuel, perdeu o profeta, que foi quem ungiu ele. Se finge de maluco, passando pela terra dos filisteus, e vai parar dentro de uma caverna. Dentro da caverna aparece 400 pessoas piores do que ele. Você já imaginou que toda vez que tu está na prova, aparece gente pior do que você, para você ajudar? Isso é tônica divina. Deus bota alguém pior porque o poder está em você, Deus quer que se revele. E às vezes nós temos e não sabemos que temos. É verdade, nós temos tanta coisa que não sabemos. Moisés outro dia estava cansado e falou, Senhor, eu estou cansado, não quero mais dirigir esse povo, arruma alguém para me ajudar. Ele falou, tá bom, eu vou separar aqui 70 anciãos das tribos de Israel aqui, separa as tribos, aí eu vou separar 70. Tem uma coisa, não vou tirar do meu espírito não, vou tirar do que está em você. Você tem muita coisa e não sabe. De você eu vou ungir mais 70. Ou seja, tinha poder de mais 70 e não sabia. Então tem, irmão, está tudo aí dentro de você. O potencial está aí, está quase explodindo. E a Bíblia diz que ele passa e transforma. Mas o texto diz que quando atravessa, ele muda. Diga assim, ele atravessa. E ele o muda. Isaías 35, 7 diz, a terra seca se transformará em tanques. Olha aqui, terra seca transformada em tanque. Espera aí, irmão. Essa palavra aqui no hebraico não tem tradução. E para o espanhol ela é traduzida como esperrismo. É uma palavra até difícil de falar, esperrismo. E que é esperrismo traduzido para o português? É aquela ideia de quando você está num carro, num dia ensolarado, você olha pelo lado de fora da janela, pelo vidro, parece que está molhando, parece que está úmido o lugar. Quando você sai do carro, que você olha, o lugar está seco. Essa palavra é a mesma palavra usada para o termo miragem, que os beduínos, aqueles cavaleiros andantes do deserto, olham para o oásis quando estão precisando de água e tem uma miragem, por causa da necessidade e da secura que seu organismo está. O que Isaías está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que até aquilo que era miragem na nossa vida vai se tornar agora uma realidade. Os tanques vão ser transformados, o que era seco vai ficar cheio de água, cheio de mananciais. Ele está falando de mudança. Pastor Rafael aqui semana passada falou sobre Lucas 15. Queria que você ficasse de pé, já vou terminar. E Lucas 15, irmãos, fala de uma coisa tremendamente importante. Fala de uma ovelha que saiu, foi perdida, de uma dracma que foi perdida dentro de casa, um filho que saiu e um filho que ficou. E a ovelha saiu e o pastor deixou as 99 aonde? Onde ficou as 99? No aprisco? No aprisco, só aquela letra do louvor do Osés de Paula, que não conhece Bíblia, tá? Mas Lucas 15 diz que as 99 ficaram no deserto. Não tem aprisco aqui não, é deserto. E ovelha de deserto é diferente de ovelha de aprisco. Existem dois tipos de ovelhas, a de deserto e a de aprisco. E aqui, como ele deixou 99, ele não deixou as 99 abandonadas, porque um pastor, lá na Palestina, ele cuida de 40 ovelhas. Se tiver 80, são 2 pastores ou mais. E passando de 80, porque a ovelha pertence à comunidade. Então tem muitos pastores para tomar conta. Só que a responsabilidade da ovelha era dele. Ele tinha que dar conta à comunidade. É por isso que ele vai atrás dela e traz ela nas costas e apresenta a comunidade. E aqui não é um capítulo de coisas perdidas, mas de coisas recuperadas. E o texto do capítulo 15 é a mesma coisa. A ovelha que saiu é o filho que saiu. E a dracma perdida em casa é o filho que ficou. Essa é a exegese completa do texto, para que a gente possa entender. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ele fala sobre a ovelha de deserto. E essa ovelha é chamada na Palestina de peçunha dourada, ou seja, unhas douradas. Por quê? Porque o pastor,
ele treina a ovelha. Ele faz um treinamento com a ovelha de deserto, de aprisco, para transformá-la em ovelha de deserto. Ela não pode ser somente uma ovelha de aprisco, porque a ovelha de aprisco, quando se perde, ela fica debilitada, fica frágil, ela morre. É um caso muito problemático, porque ela depende do pastor. Você já viu essas ovelhas que dependem do pastor? Pastor, ora por mim, ajuda-me, salva-me, socorre-me. Tudo é para cima do pastor. Arruma um marido, o pastor tem que estar no gabinete com ela e com o marido o dia inteiro. Tudo é gabinete. Tudo hoje é pastor. Se o pastor não tiver, o povo da igreja some. O pastor não está, só vou quando ele tiver. É dependência de pastor. E por isso Deus leva o pastor, o verdadeiro pastor leva a ovelha para o deserto para treiná-la, transformá-la em peçunha dourada. E o que ele faz? Ele leva ela para o deserto, alimenta ela e solta ela no deserto, Cátia. E fica toda a tarde. Quando é de tarde, ele vai buscá-la. Só que durante aquele movimento da manhã e da tarde, ela, como um ser ruminante, ela tem que defecar. E ela fica nervosa, ela começa a defecar e começa a pisar por cima das suas fezes. E ela pisa por cima das suas fezes, e ao mesmo tempo que ela pisa nas suas fezes, ela aduba a terra. Ele vai e leva ela de volta para o pasto. E ela com fome, com muita fome, ela começa a cavar. E quando ela começa a cavar, suas unhas começam a ficar rudes. Então, por quê? Porque a ovelha mansa não agarra nada do inimigo. Mas quando a ovelha é treinada no deserto, o inimigo pode ver que ela tem garras afiadas, como garra de águia, para vencer e para combatê-lo. Predador nenhum pode vencê-la. E aí ele vai nesse leva e traz, leva e traz, leva e traz. Chega um momento que ele chega com aquela ovelha e aquilo não é mais um deserto. Por quê? Porque aquilo que saiu de dentro dela, que ela pisou e que fez adubar a terra, se tornou em grama para ela comer. Ela transformou o que havia dentro dela em energia para ela mesma. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele nos leva para o deserto, para que nós venhamos transformar toda essa energia que está aqui em poder, para podermos utilizar no momento em que necessitamos em nossa vida. Então, o que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que existe um poder totalmente a nosso dispor. E essa unção que está sobre nós hoje é uma unção diferente, porque Jesus não usou, mas Ele deixou para cada um de nós. Eu estive em Angra dos Reis pregando e fiz uma loucura. E às vezes a gente comete certas loucuras quando a palavra sai da boca, que é revelada, e não dá tempo mais pegar. Eu queria pegar a palavra, ela já tinha saído. E eu tive que sustentar a palavra que saiu da minha boca. Naquele momento eu disse que Deus me revelou uma mulher com um nódulo no seio direito, e parecia ser um nódulo cancerígeno. E eu disse, irmãos, vocês acreditam numa coisa? E a igreja, amém. Eu disse, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, rompeu uma multidão, tocou em Jesus, e somente Jesus sentiu quando ela tocou, porque dele saiu o quê? Saiu o quê de Jesus? Aí Jesus, em promessa para mim e para você, ele disse em Atos 1:8, recebereis o que saiu dele quando aquela mulher tocou? E o que nós recebemos em Atos 1:8? Então, se alguém tocar em você, pode ser curado. E eu fiz uma loucura, eu disse, eu não vou orar não, você vai tocar em mim. Gente do céu, a mulher tocou em mim. Quando ela acabou de tocar, eu falei, pode procurar que eu não vou orar. O nódulo havia sumido naquela hora. Mas são coisas, irmãos, que acontecem. Nós somos tomados e a nossa palavra se transforma na palavra de Deus.